não só ler as obras concorrentes, mas sim ler com atenção os textos de apresentação das obras do seu segmento, do segmento da sua obra, o que é que eles dizem, como eles apresentam, quem é o público que comenta, ou seja, dá uma olhada nas obras concorrentes, tá? Isso não é difícil. Dê uma olhada no texto. Eu vivo dizendo, pelo amor de Deus, descreva a sua obra quando você for falar dela sempre. Descreva lá na Amazon do que a obra trata, quem é o protagonista, qual o conflito. Observe como isso se faz lendo os textos de apresentação das obras concorrentes, e toda vez que você for divulgar o livro, escolha uma frasezinha que tenha um gancho de pegada que explique o que é a obra. Eu recebo montes de convites para ir a lançamento, para comprar livro, de livros que não dizem o que são. Quer dizer, o autor acha que eu conheço ele, ou que então que eu vou pesquisar quem é ele, quem é a obra, para saber do que se trata. Eu acho isso um absurdo, gente. Se você cria uma postagem, por favor, explique. Esse é o meu livro. O quê? Aventura na selva. Esse é um mistério com doses de terror. Isso aqui é o lobisomem no Rio de Janeiro. Sei lá, qualquer coisa que explique o que é a obra numa linha, se você for divulgar a capa do seu livro. E, por favor, observe a concorrência, né? Vai lá na Amazon. Então, o que é legal? Você olhar a capa, né, de uma obra que esteja fazendo sucesso, e aí ler a descrição. Olha aqui. Como eu digo, sempre é legal dizer o que acontece, quem é o personagem, onde é, do que se trata. E olha aqui. Isso aqui é uma tradução meio ruim, mas tudo bem, vai. Então, o Bosque das Coisas Perdidas vai te seduzir com magia e mistério, até que você esteja embrenhado demais em suas páginas. Muito bem. Uma história fascinante de feitiçaria, segredos mortais e florestas que guardam rancor. Então vejam, na descrição você tem o que é a obra, quem são os personagens, onde ela se passa. Você pode ver como é que isso acontece em obras que estão fazendo sucesso no seu gênero. Você pode checar obras de sucesso. Por exemplo, eu abri aqui um site que tem recomendações de fantasia para 2023, ou seja, dá livros que vendem bem, que estão saindo bem. Muitos deles são estrangeiros, mas esse é um segmento que tem bastante obra estrangeira, né? Então, o legal é você dar uma olhada, ver a capa, ver como é que a descrição é feita, ver como é que é a chamada, qual é que é o gancho que tem ali para fazer com que leitores se interessem. Outros escritores de sucesso, estão fazendo no seu segmento, é super interessante para você ajustar o seu texto e a sua capa. A Edilene está falando aqui, montei um canal no YouTube para divulgar meu livro e até vendo, mas a passos lentos. Bacana. Muito bem, Edilene, mas você não deve montar um canal só para divulgar o seu livro, tá? Você deve, assim, pensar de uma forma mais aberta. Então, de preferência, divulgar todo o segmento ao que o seu livro pertence. Se é, por exemplo, uma obra de fantasia, é interessante você falar de várias obras de fantasia, de outros autores também. Não falar só da sua obra, porque aí fica difícil, fica muito estreito, tá? Sim, amplia o leque para gerar outros conteúdos, né? Você tem lá o assunto principal lá do seu livro, gira em torno dele, crie conteúdos, converse com as pessoas. Você pode fazer eventualmente, não sei quantos inscritos tem no seu canal, mas se já dá para fazer, começa a fazer umas lives aleatórias, né? Começa a falar sem muito roteiro definido, que é mais ou menos o que a gente faz aqui, né, Laura? A gente fala, eu vou contar para vocês um segredo de bastidor aqui. Dá umas 3 horas da tarde, eu mando uma mensagem para a Laura: e aí, o que nós vamos falar hoje? Aí daqui a pouco ela responde e fala: nós vamos falar tal assunto, acabou, não tem roteiro, não tem nada, a gente sai aqui falando, e a live vai acontecendo naturalmente.
O Sidney vai falando e brincando, eu dou umas pesquisadas para acrescentar, mas a gente fala de conteúdos que a gente domina, lógico, né? Mas eu procuro algumas coisas para acrescentar, para ajudar vocês, né? A informalidade permanece, né? Mas é interessante justamente criar conteúdo em torno daquilo que você oferece. Então, o seu livro é sobre, sei lá, não sei o que é, né? Mas seja o que for, é legal você criar coisas em volta. É legal, por exemplo, você criar uma página no Goodreads, que é um site de opiniões em inglês, mas ele também existe em português, tá? Também tem opiniões em português. É super legal você comentar um monte de livros. Não só o seu. Tem bastante brasileiro, Laura? Tem brasileiro. Já tem bastante? Tem, não é tanto, claro, mas tem. Então, é legal você entrar nesses sites onde você pode falar de livro, não falar só do seu, falar de vários, porque aí você vai criando rede. Então, você procurar pessoas que escrevam no mesmo segmento que você, e aí você elogiar, ou criticar, ou dizer que gostou disso, daquilo, é super legal. E cria movimento para a sua página, seu perfil, seja o que for, sabe? É bem bacana você não focar apenas na sua obra quando você está criando conteúdo. Sugestão, né? A Edilene tem um material aí, Laura, que dá para explorar muito, que ela... Edilene, fala o nome do seu livro novamente, que eu lembro que ele é um nome comprido, né? Mas é um caso de um assassinato que aconteceu lá no começo do século, de uma moça que era da alta sociedade. É isso, né, Edilene? Confirma aí para mim. Quer dizer, que ela andava nas altas rodas, mas ela tinha uma fama de uma pessoa um pouco da vida. Me corrija se eu estiver errado, tá? E ela foi assassinada e tal. E assim, aqui no centro de São Paulo, então foi um caso que ganhou manchetes. E a Edilene foi lá e pesquisou a vida, pesquisou o caso. Então, assim, um canal que fale dessas coisas tem muito potencial, porque tem público para isso. É verdade. Já tem outros canais grandes que falam de crimes, canais chamados de true crimes, né? Sim, crimes verdadeiros, crimes históricos, crimes de alta sociedade. Nossa, tudo isso é gancho muito forte para as pessoas interessarem. Então, mas é interessante você não ficar só no seu. Se você comentar assim, os 10 crimes mais horrorosos da história do país, por exemplo, esse é o tipo de postagem que tem chance de viralizar. A Edilene está falando que quem se importa a história de Nenê Romano. Ela era amante do Washington Luiz. Perfeito, muito bom. Então, tem um gancho aí, um gancho muito bom, mas a sugestão é essa, que você crie conteúdo em torno da sua obra, também sobre a sua obra, claro. Mas não só. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.